Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Magno e hoje nós vamos corrigir a atividade da última aula, tá? Que a gente iniciou falando com aquele texto sobre a civilização maia, né? Então vamos estar começando aqui a nossa correção, tá bem? Desse lado aqui vai estar as perguntas, né? Lembrando que todas as respostas estão naquele texto, né? As perguntas são feitas em cima daquele texto, né? Então vamos lá. Número 1. Quais países fazem parte da região Mesoamérica? Da Mesoamérica. Pessoal, quando a gente fala região Mesoamérica, é um conjunto de países, tá? Então são vários países que fazem parte, tá, daquela região e formam aquela região conhecida como Mesoamérica. Lá no texto tem outros países, né? Mas lá no texto a gente tava colocado, né, como sendo o México, a Guatemala e Belize. Existem outros, tá? Era isso que eu queria na resposta. Aí vocês conferem com a resposta que vocês deram no caderno. Se não tiver igual no caso, ou estiver faltando algum, vocês completem lá a resposta no caderno, tá bem? E se não tiver conseguido fazer ou faltou a resposta, copia aqui da correção para ter esse material no caderno, tá? Número 2. Cite duas características da civilização maia, ou seja, lá no texto tem várias características da civilização maia. Eu peguei as duas aqui, né? Porque como eu pedi duas, né? Mas poderia ter colocado duas, ou que se quisesse poderia ter colocado mais. Resposta: construíram grandes cidades e tinham um conhecimento avançado em matemática, né? O texto lá mostra que a civilização maia foi uma civilização à frente do seu tempo, né? Ou seja, ela tinha uma grande tecnologia, era muito avançada para aquele período em relação às outras civilizações, né? Como os Incas, por exemplo. E ela era bem dominante ali na região da Mesoamérica, né? E tudo mais. Bom, número 3. Quais as características da religião dessa civilização? Lógico que quando eu falo dessa civilização, eu estou falando da civilização maia, tá, gente? Estou até marcando aqui para destacar. Resposta da número 3. Eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e tinham o sacrifício humano. Por quê, gente? Como já disse ali, politeístas, ou seja, para eles não existia um único Deus, né? Como é no caso vou dar o exemplo aqui da religião católica, né? E a religião protestante também, que acreditar em um único Deus, um Deus único, no caso. No caso deles, acreditavam em vários deuses, ou seja, politeístas, ou seja, vários deuses. E com isso, dentro do que eles pensavam ser uma religião, eles utilizavam de sacrifício humano, ou seja, eles selecionavam pessoas ali da população, né? E sacrificavam, né? Matavam essas pessoas porque, de acordo com a crença dele, com o que eles acreditavam, esse sacrifício serviria para quê? Porque isso agradaria os deuses de alguma forma, né? Seria uma forma de você estar trazendo coisas boas para a civilização maia, no caso, né? Isso aí de acordo com o que eles pensavam, tá bem? Naquele período. Número 4. Explique como era o poder do rei Maia. Ou seja, o rei Maia, nessa pergunta, lá no texto explica, né? Óbvio. Mas o que eu estava perguntando? Até onde se estendia o poder dele, né? Porque muitas das vezes poderia colocar aqui vários outros reis aí da história, que o poder dele ia, por exemplo, em certas colônias, entendeu? Outras partes seria até territórios em outros países, mas no caso, o que eu estou falando aqui? O rei Maia, na nossa situação aqui, seria o quê? Que ele mandava nas suas próprias cidades, né? Nas cidades ali em que ele habitava, né? E as que foram assim conquistadas, né? Como no caso das cidades satélites, tá bom? Então, resumidamente falando, ele concentrava bem o seu poder nas cidades maias, né? Próprias maias, e também nas cidades satélites, assim como
como depois a gente vai ver mais para frente, por meio de conquistas, né, através de guerras, né, de batalhas, ele também começou a aumentar aí o seu poder pela aquela religião, tomando território, né, de outros povos, né, de outras civilizações. Tá bom, pessoal? Bom, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem sobre essa correção, vocês deixem alguma pergunta lá no grupo, né, da turma. Se quiserem perguntar lá no privado também não tem problema, tá bem? E é isso. Um abraço a todos. Tchau.